Olá, quinto ano, como vocês estão? Tudo bem? Chegamos para estudar história. Vamos rever um pouquinho do assunto da aula passada e conhecer novos assuntos na aula de hoje. O que nós vimos em história na aula passada? Nós falamos sobre república. O que é república? Vamos relembrar? República é uma forma, um sistema de governo. Quando um país tem esse sistema de governo chamado república, significa que ele é administrado, dirigido por um presidente. E se não for república? Pode ser monarquia, quando ele é dirigido por um imperador, um rei, uma rainha. O Brasil já foi uma monarquia. Hoje não, ele é uma república, porque ele é governado por um presidente. Vimos o que é sociedade, que é um conjunto ou vários conjuntos, grupos de pessoas que convivem juntas, que compartilham coisas juntas, que aprendem coisas umas com as outras. Então, é viver junto. Isso é uma sociedade, né? Várias pessoas convivendo juntas. Vimos que o Brasil é uma sociedade. Falamos sobre direitos e deveres. Os direitos, eles foram conquistados ao longo do tempo. Eles não vieram fáceis e nem de graça, eles foram conquistados ao longo do tempo pelo homem. E esses direitos garantem benefícios às pessoas. Mas nós também não temos só direitos, nós temos deveres, que são as nossas obrigações. Falamos um pouco sobre o que é política. Segundo Aristóteles, o ser humano é um ser político. Aristóteles, lembrando, né, um pouquinho Aristóteles, ele era um filósofo grego, muito conhecido da Grécia Antiga, e ele dizia isso, que o ser humano é um ser político. Por quê? Porque política, para Aristóteles, era a capacidade que o ser humano tinha de negociar e de se relacionar. Todos nós temos essa capacidade, a gente sabe negociar e a gente se relaciona com as pessoas. Portanto, somos políticos. Vimos o que é Estado, né? Que é uma organização política de uma sociedade. O Brasil, portanto, é um Estado nesse sentido, porque forma a sociedade brasileira. E vimos também que todo Estado tem a sua Constituição, que é um documento onde se baseiam todas as leis do país. Todo país tem sua Constituição. Elas não são iguais, depende de cada país. Mas ali estão todas as leis que o país precisa, que o país se baseia, né? Que beneficia o cidadão. Está tudo na Constituição. Vimos um pouquinho sobre cidadão. O que é cidadão? É toda pessoa que integra um Estado e que possui direitos e deveres políticos, civis ou sociais. Quando é que a gente pratica a cidadania? Quando a gente usufrui dos nossos direitos, mas também cumpre os nossos deveres. Demos aqui o exemplo da vacina. Se, por exemplo, aparecer uma ameaça de doença como sarampo, o governo fornece de graça a vacina para a população. É um direito que o cidadão recebe. E qual é o nosso dever? Ir até um posto de saúde e se vacinar. Porque assim nós estaremos nos protegendo e protegendo os outros de pegar, por exemplo, sarampo. Então, cidadania é quando a gente cumpre os nossos deveres e recebe também os nossos direitos. Falamos sobre as formas de governo. Existem duas formas de governo. Segundo também Aristóteles, né? Ele descreveu essas duas formas de governo. Ou os governos são conhecidos como governos puros, ou como governos impuros, que é o contrário de puros. Quando é que o governo é puro? Quando ele age com justiça para com as pessoas que vivem naquela comunidade. Quando ele garante os direitos das pessoas, quando ele respeita o direito das pessoas. E os governos impuros são aqueles que não agem de acordo com a lei, não asseguram o direito das pessoas. Muitas vezes esse governo é corrupto, né? Ou seja, ele age com o intuito apenas de se beneficiar, mas ele não pensa na população. Então, existem essas duas formas de governo.
Falamos também sobre a divisão do poder aqui no Brasil e em outros lugares também. O poder está dividido em 3 partes. Quais são elas? Poder executivo tem a função de administrar as coisas públicas e também de aprovar ou não aprovar as leis elaboradas pelo poder legislativo. No poder executivo, quem exerce essa função pode ser, por exemplo, um presidente que administra o país ou um monarca, se for uma monarquia, não é? E também o poder executivo, ele executa as leis, ele coloca em prática as leis que o poder legislativo criou. Essas são as funções do poder executivo. E o poder legislativo faz o quê? Tem a função de propor e elaborar as leis que devem ser aprovadas pelo poder executivo. É exercido pelas assembleias, como por exemplo os deputados, os senadores, eles que fazem esse trabalho de elaborar as leis. E o judiciário tem a função de julgar as ações ou situações que não estão de acordo com as leis do poder legislativo e aprovadas pelo poder executivo. Quem é que faz esse trabalho no judiciário? Os juízes e as cortes de justiça. Então essa é a divisão de poder que existe aqui no Brasil, né? Poder executivo, que administra, legislativo, que elabora as leis, e o judiciário, que julga as causas. Hoje vamos dar continuidade a partir da página 224. Vamos falar um pouquinho mais sobre o Império Brasileiro. Nós temos aqui um RA, né, que você pode também olhar aí no seu livro através do celular. E a gente vai ver aqui no nosso livro digital, logo mais. No dia 7 de setembro de 1822, o Brasil se tornou independente de Portugal. Deixou de ser uma colônia governada pelo reino português e passou a ser um Estado nacional, independente. Isso significa que ele passou a ter um governo próprio. Após a independência, o Brasil adotou a monarquia como forma de governo. Dom Pedro I foi o primeiro monarca, o imperador. Também houve a elaboração de uma Constituição em 1824. O poder foi dividido nessa época, 1824, poder executivo, exercido pelo imperador, o poder legislativo, formado por 2 câmaras, a dos senadores e a dos deputados, o poder judiciário, exercido pelos juízes, e tinha nessa época também o poder moderador. O poder moderador era exercido também pelo imperador, que controlava os outros poderes. Vamos aqui ao nosso RA. Você vai ver no seu livro com o celular. Só dá para ver assim no nosso livro digital, mas no seu você vai ver com o celular. Executivo, legislativo e judiciário. Relacione as imagens aos respectivos poderes. Esse homem aqui, não sei se vocês lembram dele, né? Porque não é do tempo de vocês. Mas será que esse homem, ele representa o poder judiciário, executivo ou legislativo? Número 2. Ele foi um presidente aqui do Brasil, presidente José Sarney. Então, ele era executivo. É aquele que administrava o país. Esse outro aqui, ó, que tá com esse martelinho batendo aí, qual dos poderes ele representa? Ele parece ser um juiz. Então, se ele é um juiz, ele representa o poder judiciário, número 1. Tá certo. E essa assembleia aqui, obviamente, vai ser o poder legislativo. Eles estão criando, planejando, elaborando as leis. Então, executivo, judiciário e legislativo. A Constituição imposta pelo imperador, nessa Constituição, só os homens eram eleitores e eleitos, desde que tivessem determinada renda. Não era qualquer homem, tinha que ter algum dinheiro para poder ser um candidato. Isso significa que a maioria dos cidadãos brasileiros não tinha direito político. Os homens mais pobres, as mulheres, os escravizados, eles não podiam votar, nem ser votados. Ou seja, não podiam participar da política. Renda quer dizer riqueza, quantia em dinheiro.
Dom Pedro I, imperador do Brasil, de 1822 a 1831. E Dom Pedro II foi imperador do Brasil de 1840 até 1889. Esse era filho desse. 225. República. Vimos que na Grécia Antiga, um bom governo é aquele que os cidadãos possuem seus direitos políticos e sociais assegurados, garantidos. Um bom governo permite a participação de todos os cidadãos na administração dos bens públicos, ou seja, todos aqueles bens que são de uso comum a todos. Essa forma de governo é chamada república. Portanto, na república, conforme eu já falei no início, o país é dirigido, administrado por um presidente. E o governo permite a participação dos cidadãos na administração dos bens públicos. A palavra república é originária do latim, língua oficial da civilização romana na antiguidade. É formada pela união das palavras res e publicae, coisa pública. Vocês já decidiram algo coletivamente? Dentro da sala de aula ou com outros colegas? A república funciona de maneira parecida. Por meio da nossa participação política nas eleições e no cotidiano, ela se baseia na vontade de cada um, somada para tomar decisões e garantir que todos sejamos ouvidos. Ela é a forma de governo que administra todas as coisas que são de uso comum, para que todos vivam com dignidade. Outra característica da República é o fato de os cidadãos escolherem seus representantes entre si. Isso significa que todo cidadão pode se candidatar a um cargo político. Caso receba maior número de votos, a pessoa é eleita. E cada governo possui tempo determinado por lei. República Brasileira, página 226. A proclamação da República no Brasil ocorreu no dia 15 de novembro de 1889. A primeira Constituição Republicana é de 1891. Com esse documento, houve a extinção do poder moderador, deixou de existir. A extinção desse poder. Entretanto, permaneceram os poderes executivo, legislativo e judiciário. O primeiro presidente do Brasil foi o Marechal Deodoro da Fonseca. Ele era um militar. As pessoas mais pobres não participaram desse processo. Quando foi proclamada a República no Brasil, a maioria das pessoas não pôde participar da vida política. Por exemplo, os analfabetos, eles não podiam votar. Analfabetos eram aquelas pessoas que não sabiam ler nem escrever. Se aproximadamente metade da população era de mulheres e a maior parte dos homens era analfabeta, pode-se afirmar que nesse período pouquíssimas pessoas participavam da vida política no Brasil. Nós temos aqui duas imagens. O edifício do Supremo Tribunal Federal, que é a sede do Poder Judiciário brasileiro, e o edifício do Palácio do Planalto, que é a sede do Poder Executivo Nacional, onde o presidente trabalha. Essa aqui desse lado. A escultura Os Candangos é uma homenagem aos trabalhadores da construção civil que construíram Brasília e receberam o apelido de candangos. Temos também o edifício do Congresso Nacional, que é a sede do Poder Legislativo do Brasil, né, onde eles elaboram as leis. Aqui é Brasília. Divisão política e administrativa do Brasil. Oficialmente, na Constituição de 1891, o Brasil foi chamado República dos Estados Unidos do Brasil. Desde a Constituição de 1967 até hoje, somos a República Federativa do Brasil. Esse é o nome oficial do nosso país, República Federativa do Brasil. Na Constituição de 1988 está definida a organização política e administrativa do Brasil. Vamos ler o artigo 18 da Constituição Federal. Diz o seguinte: a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição. Então, isso aqui é o que forma o Brasil. A União, né, o país como todos os estados que estão divididos o país,
o Distrito Federal, que é a capital do Brasil, e cada cidade que fica dentro dos estados. O texto da Constituição explica que o território brasileiro está dividido em estados, em municípios e no Distrito Federal. Os estados são as unidades federativas. O Distrito Federal também é uma unidade federativa e compreende a capital nacional, a cidade de Brasília, a capital do país. No seu para casa, você vai fazer-se de olho no local. Você viu que dividimos a administração do país em federal, estadual e municipal. Com a ajuda de um adulto, pesquise os nomes dos representantes do poder executivo da sua região e complete o esquema a seguir. Você vai pesquisar o nome completo do presidente da República, escrever aqui, do vice-presidente da República, do governador do seu estado ou governadora, do vice-governador, do prefeito da cidade e do vice-prefeito. E você vai preencher esse quadro no seu para casa. Ok? Essa página 228 nós vamos fazer na sala. O mão na massa. Número 1, você vai responder: o que é política? A gente já estudou no início do livro, então volte lá no seu livro, pesquise o que é política e escreva aí o que significa política. Tia vai dar um tempo aí para vocês fazerem a resposta. 2, escreva as diferenças entre as formas de governo consideradas puras e impuras. Você também vai lá no livro e você procura essas formas de governo, né? A gente estudou na aula passada. Você vem aqui, ó. Formas de governo. O que é um governo puro e um governo impuro? E aí você coloca a resposta lá. Continuando. 3. Relacione as colunas de acordo com as características dos poderes. Aí você vai ler as características e vai colocar a letra A, B ou C. Encarregado da justiça. Quem é encarregado da justiça? É o legislativo, o judiciário ou o executivo? Coloca a letrinha aqui dentro. Responsável por elaborar as leis. Quem elabora as leis? O legislativo, o judiciário ou o executivo? Coloca a letrinha aqui dentro. Poder que tem a responsabilidade de administrar as coisas. Quem administra as coisas? É o poder legislativo, judiciário ou executivo. Coloca a letrinha aqui dentro. Exercido por assembleias formadas por representantes eleitos pelos cidadãos. Isso é o que? Legislativo, judiciário ou executivo. E por último, exercido por uma pessoa que pode ser um representante, ou melhor, um presidente ou um monarca. Essa pessoa que pode ser um presidente ou um monarca, ela faz parte do poder legislativo, judiciário ou executivo. Número 4. Marque com um X a alternativa correta. Depois, em seu caderno, escreva as frases corrigindo o que está errado. Letra A. A monarquia. Na monarquia, nesse sistema de governo, o governo é exercido pelo presidente. Você vai marcar um X se tiver correto. Se não tiver, não marca. Durante o Império no Brasil, o imperador exercia o poder moderador e o poder executivo. Era isso que o imperador exercia na época do Império? Se for verdade, marca um X. Se estiver errado, não marca. A corrupção é uma forma natural de governo. É natural o governo ser corrupto? Se tiver certo, marque com um X. Se tiver errado, não marque. E letra D, no Brasil a Constituição só existe a partir da República? Só existiu Constituição aqui depois que o Brasil começou a ser dirigido por um presidente ou antes já existia a Constituição? Você vai marcar um X se estiver correto. E as que estiverem erradas, você vai no seu caderno fazer a correção. Por exemplo, letra A, a monarquia, na monarquia o governo é exercido pelo presidente. Isso aqui está certo? Não, porque nós vimos que na monarquia quem exercia o poder era o imperador. Então você não vai marcar um X e vai consertar essa frase no seu caderno. E as outras que estiverem erradas, depois a gente faz a correção. Certo? Por hoje é só, façam no capricho. Qualquer coisa pode nos procurar. Um abraço a todos e a gente se encontra na próxima aula. Tchau!